Fala galera, Matheus Viana aqui, estamos iniciando, na verdade dando continuidade a um novo quadro, Resenha Estratégica, resenha sobre investimentos, sobre livros que tratam aí do assunto finanças, investimentos, comportamento, um pouco aí de mindset também. Mas vamos lá, a resenha, ao resumo, ao comentário, a análise sobre esse livro aqui que é o Misbehaving, do Richard Thaler. Ele tem dois títulos, digamos assim, né? O título Misbehaving, um subtítulo, digamos, que é The Making of Behavioral Economics. Eu li ele em inglês, né? Vi que tem sim a tradução, existe a versão em português do livro e o título já indica muito do livro, né? O Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel logo depois do Daniel Kahneman. Foi uma época em que a economia comportamental estava muito em voga, muito na moda. Inclusive tem uma passagem engraçada, eles colaboraram juntos em alguns trabalhos, que quando ele ganhou o Nobel, estava lá sempre quando tem um prêmio, né, os repórteres, a imprensa especializada, ou às vezes até não, entrevistam a pessoa, e aí o Kahneman estava na casa do Thaler, atendeu o telefone. Um prêmio Nobel falando de outro, o que é que você pode falar sobre ele? Não, a principal qualidade dele é que ele é muito preguiçoso. Aí ele, como assim? Não sei o que. É que quero evitar a fadiga. Então, uma cena engraçadíssima, segundo os dois, mas o que ele quis dizer é que ele, por ser preguiçoso, ele só foca a atenção dele em problemas que ele considera importantes, problemas reais. E ele, como um dos principais nomes da economia comportamental, traz nesse livro várias e várias experiências e conclusões interessantes, inclusive que vão contra a economia tradicional, contra o padrão. Inclusive aí vários debates que ele cita, Paul Samuelson, né, o Friedrich Hayek, o Keynes, seja às vezes para concordar, para suportar os argumentos dele e às vezes para contradizer. E aí, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre o livro. Ele é bem interessante, ele fala sobre os SIFs, né, os Supposedly Irrelevant Facts, que na verdade são os fatos supostamente irrelevantes, mas que na verdade os seres humanos eles levam muito em conta na economia do dia a dia. E aí ele fala, por exemplo, dos sunk costs, né, que são os custos afundados. Depois que você compra um produto, sei lá, ele cita o exemplo da filha dele, pediu para se matricular numa aula de dança, de um balé, etc. Depois não foi, mas eu já gastei. Aí ela falou, opa, custo afundado. Ou seja, depois que você gasta, se você vai usufruir ou não daquele bem, é supostamente irrelevante. Fala, por exemplo, de como ele ajudou uma estação de esqui a melhorar suas vendas, principalmente nos períodos aí intertemporadas, fazendo com que a pessoa compre o ingresso para várias temporadas, e muitos nem iam, mas aí a pessoa, às vezes por comprar, se força a ir, ou não, eu estou tranquilo, posso ir na semana que vem. Fala, por exemplo, do endowment effect, o efeito dotação, o efeito posse. Quando você tem, por exemplo, um ingresso para um jogo, você não venderia ele por $500, um jogo de basquete, que ele gosta de basquete, muito importante, né? Morador de Chicago, lá o Chicago Bulls, durante um grande período foi vitorioso, hoje nem tanto. And then another form of flip. Você não compraria, você não pagaria, mas você também não estaria disposto a ir por preços diferentes. Então, assim, não faz sentido você comprar, você tem um dinheiro, né, e você não quer comprar, mas tendo aquele valor, ou seja, você acha caro, você não tendo o ingresso, você não quer vender. Então, assim, é bem curioso. Ele dá o exemplo também de vinhos. Eles fizeram uma pesquisa de apreciadores de vinhos. O preço que você paga numa garrafa, por exemplo, é $50, mas se você tem a garrafa, você não aceita vender por menos de 100. E aí ele fala de vários debates que ele teve, né, trata aí da economia com Homo econômicos, que ele, por abreviação, ele chama de econs, em contraposição aos humans, os humanos, que cometem esses erros, se comportam mal, de forma errada em relação à economia. E aí várias críticas que aparecem é que, mas isso só funciona com esses experimentos de vocês aí, dos undergraduates, né, os alunos de graduação, de valores baixos, né? Por exemplo, a caneca, eles fizeram lá um experimento de troca de canecas, caneca com símbolo da universidade. Quem tinha a caneca, mais uma vez o endowment effect,
não queria vender, não queria trocar por menos de 10 dólares, mas só estava disposto a comprar por 2 a 5 dólares. Só que eles acharam, né? Por exemplo, um game show, um programa de televisão na Holanda com stakes, né? Com valores bem altos, de 300 mil euros, 500 mil euros, e as pessoas cometiam os mesmos vieses, os mesmos comportamentos inadequados. Como, por exemplo, arriscar demais quando está perdendo muito. Né? Então teve um camarada lá que guardou, e aí esse jogo chama Deal or No Deal, né? Ele vai tirando as possibilidades de você ganhar, seja 10 euros, seja 300 mil euros, e aí você tem que trabalhar com a probabilidade do que resta. E a partir disso, ele te dá, o apresentador do programa te dá uma opção. Então, por exemplo, se você tem lá o 500 mil euros, o 1, 2, 5 euros, ele pode te oferecer 100 mil euros. E o cara não aceitava, quando proporcionalmente, pelas probabilidades envolvidas, ele deveria aceitar. Tá bom. Existe também um efeito chamado House Effect, né? House Money Effect, quando você tem o dinheiro da casa, tanto nesses game shows, quanto em pesquisas feitas, por exemplo, em cassinos. Isso eu sei porque meu pai é apreciador, gosta de jogar, vai para Argentina, para Uruguai, etc. Vai para Las Vegas, se der tudo certo, se Deus quiser vai dar, ano que vem. E ele gosta muito, então assim, quando você está ganhando, você tende a correr mais risco, porque é um dinheiro como se fosse um dinheiro já ganho, um dinheiro da casa. Então se você chega lá com 100 dólares, já está com 500, esses 500 que você ganhou, na teoria econômica tradicional, o dinheiro é fungível. Você não deveria ter comportamentos diferentes a depender do dinheiro. Mas como você ganhou, o dinheiro é da casa, você tende a ser menos prudente, você tende a arriscar mais, ser mais propenso a risco. E por aí vai, ele fala, né, de decisões importantes na nossa vida, como o casamento, como a hipoteca da sua casa, ou o plano de aposentadoria, como as políticas públicas podem dar incentivos para isso, para as pessoas poupar mais, né? Existe um exemplo clássico, não só poupar, né? Mas existe um exemplo clássico de quando você coloca como default, como padrão, uma opção, você aumenta a probabilidade daquilo. Exemplo clássico é o de doação de órgãos no Canadá, quando as pessoas iam renovar a carteira, preenchiam lá, porque se deixar em aberto, a maioria não vai tomar aquela decisão, aí é uma questão mais de inércia. E aí existem as críticas de que isso é uma interferência, né? Sobretudo o Nudge, né? Que é outro livro dele, e que seria um incentivo a pessoa tomar um comportamento sabendo que os seres humanos tomam essas atitudes que são maus comportamentos, sobretudo nessa questão de poupança, aposentadoria. E aqui, o que nos interessa mais, tem um capítulo todo sobre finance, sobre finanças, sobre o mercado financeiro. E aí isso é muito interessante, porque ele dá exemplos de como, por exemplo, the price is not right, né? Quando o preço não está certo. Empresas, por exemplo, que têm participações de outras empresas e às vezes essa outra que é menor vale mais do que a empresa que tem outros negócios ali envolvidos e não deveria pelo valuation. Sobretudo isso acontece quando essa empresa ela é de tecnologia, que hoje tem valuations aí muito altos. Dá exemplo também de closed-end funds, né, que seriam fundos fechados, fundos apenas de entrada, não sei como seria a melhor tradução, mas são fundos que você entra, mas depois você só participa com a variação da cota. E aí, às vezes esses fundos investem numa ação só que a cota do fundo vale muito menos do que a ação negociada a mercado. Ah, Matheus, mas aí tem a liquidez, só que mesmo com a liquidez boa, esse desconto ele é muito grande. Então assim, seria um trade-off, seria uma possibilidade de arbitragem clara. A pessoa entraria no fundo, participaria das ações com os dividendos, etc., a um preço muito menor. E por aí vai. Então assim, é um livro que eu recomendo, acho muito interessante. Tanto quanto o Rápido e Devagar, ele nos faz refletir, nos faz pensar, reconhecer esses viés, reconhecer esses comportamentos em nós mesmos. Fica aqui a recomendação, é isso, Misbehaving, Mau Comportamento, Richard Taylor, vale muito a pena e é um livro divertido. No início do livro ele faz até um desafio com o leitor e ele diz, você pode parar de ler se ele deixar de ficar divertido. É uma leitura simples, né? Eu li em inglês, eu tenho um bom nível de inglês, mas eu acredito que a linguagem facilitou muito. Então assim, não é para quem não é versado em economia, é tranquilo, ele não usa uma linguagem técnica. Nas poucas vezes ele cita lá, coloca uma nota explicando o que é. Então assim, vale muito a pena ler. Acredito que é uma leitura agradável, que você vai aprender muito. E é isso, pessoal. Me deixa saber aqui se você gostou dessa resenha, se quer que eu comente um outro livro. Vou deixar aqui, né, nesse izinho, não sei se eu estou apontando certo, mas é do seu ponto de vista, parte superior direita do vídeo,
a primeira resenha que eu fiz do livro Antifrágil, do Taleb. Essa é a segunda e vamos aí adiante. Deixa aqui nos comentários, diz se você gostou, se não gostou, se quer que eu comente algum outro livro, me deixa saber que eu preparo um vídeo especial para você. É isso, pessoal. Fica aí a dica de leitura. Um forte abraço e até a próxima.